Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre explorar as profundezas do perdão. Aquele que não tem o poder de perdoar, também não tem o poder de amar. Essa é uma frase de Martin Luther King. O amor de Deus ele pode ser comparado às profundezas do oceano. Nós temos um conhecimento muito superficial do oceano. Nós vamos à praia, talvez nós ficamos ali na beira da praia, mergulhamos um pouco, mas não conhecemos ou mesmo não entendemos toda a profundidade, toda a riqueza que existe no oceano. Muitas vezes o amor de Deus para conosco é assim também. Nós conhecemos Ele de uma forma superficial. Se nós tivéssemos apenas um mês de vida, eu creio que nós poderíamos nos aventurar a conhecer as profundezas de Deus. Uma vez que nós confessamos os nossos pecados a Deus, nós começamos a entender o perdão de Deus, a graça de Deus. Se você tivesse um mês de vida, pelo que você pediria perdão? Ou a quem você pediria perdão? Ou melhor ainda, talvez a quem você perdoaria? Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, que ele cita uma frase que diz assim, que perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Será que nós realmente queremos que Deus nos perdoe assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, os nossos devedores? Nós queremos sempre receber perdão, mas quando as pessoas nos ofendem, quando a história é contra nós, é sempre um pouco mais difícil em você liberar esse perdão e entender a ordem de Jesus em perdoar. Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz que para nós perdoarmos assim como o Senhor nos perdoou. E eu repito a pergunta, se você tivesse hoje, se fosse o fim da tua vida, você estivesse entrando na etapa final, que pendências você teria com alguém, ou com você mesmo, ou até mesmo com Deus? Como você se expressaria? Como você entraria em contato com essas pessoas? Uma vez que nós não perdoamos, nós geramos amargura dentro do nosso coração. E aqui eu gostaria de fazer uma analogia com um mergulhador, já que nós estamos falando sobre o oceano. Quem mergulha sabe que ao você subir de uma profundidade, quando você está muito fundo no mar, ao você subir, tentar voltar à superfície, você não pode de maneira nenhuma prender o ar, porque ao subir, o ar que está nos pulmões vai se expandir, e se você prender esse ar, você vai ter uma lesão pulmonar e pode até morrer afogado. Eu vejo assim como a amargura dentro de nós. Nós temos que exalar essa amargura e não podemos prender essa amargura, precisamos liberar isso. E isso só é possível através do perdão. Paulo também diz lá em Efésios que não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ele está dizendo que nós não podemos ficar meditando naquilo que nos afligiu, nós precisamos liberar o perdão. E perdoar é uma decisão. Eu gostaria de ler com você um versículo que está no Salmos 32, vamos ler o versículo 5. Diz assim, é um salmo de Davi, diz assim: Então conheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Uma vez que nós perdoamos, que nós decidimos perdoar, a cura de Deus se inicia instantaneamente. Que você possa praticar isso e entender e experimentar as profundezas do perdão de Deus. Vamos entrar no nosso momento para a vida toda, para que nós possamos encarar os nossos desafios de hoje. Ok, papel e caneta na mão, vamos para as nossas perguntas habituais. Primeira coisa que você vai fazer hoje é escrever uma lista das pessoas que você precisa pedir perdão. Escreva aquilo que você fez, que magoou as pessoas, talvez aquilo que você se lembre. Algumas pessoas que você sente que precisa pedir perdão. E depois você vai fazer nessa mesma pergunta uma lista das pessoas a quem você precisa perdoar. Escreva ali aquilo que te feriu, como você se sentiu. Escreva essas duas coisas. E depois você vai orar e pedir a Deus que Ele te ajude a executar essas duas coisas. A perdoar essa pessoa, que é uma decisão, como nós vimos. E depois, qual é a forma de você pedir perdão? Apresente isso a Deus. A segunda coisa que você vai fazer é uma carta a Deus. Muitas vezes nós nos sentimos irados com Deus, sentimos que Deus é injusto e nós não expressamos isso. Então você vai pegar e você vai escrever isso como se você estivesse dizendo isso para Deus. Ó Senhor, eu estou chateado por causa disso, me chateei com o Senhor por causa daquilo. E você vai escrever todas ali as tuas
queixas, aquilo que te feriu, aquilo que Deus, entre aspas, te feriu. E depois você vai falar com Deus, vai orar, e enquanto você rasga essa carta, você vai pedir que Ele cure, assim como você está rasgando aquelas queixas que você tem contra Deus, vai pedir que Ele te cure desse sentimento, né? Liberar o perdão ali para Deus também, para que você possa se sentir plenamente perdoado, ok? Até amanhã com o nosso próximo devocional.